Matheus Espias, estrategista da Empíricos, já está aqui conosco. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao BMC News, sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. É sempre um privilégio poder contribuir com a BMC. Matheus, o tema do dia e o que está movimentando também muito do que a gente vê no mercado é a situação envolvendo Arábia Saudita e OPEP. Claro que a gente vê também, pelo lado brasileiro, o movimento que está acontecendo em Petrobras, né, por conta desse aumento e elevação no preço do petróleo também. Queria entender um pouquinho da sua visão, primeiramente, sobre essa história que está envolvendo a Arábia Saudita de que corte na produção para elevar o preço do petróleo. E, posteriormente, esse impacto na Petrobras. A gente pode ver uma melhora na perspectiva para a Petrobras justamente por esse fato, ou existem outras coisas que acabam envolvendo a empresa que são colocadas na conta também, não necessariamente só o preço do petróleo está importando nesse momento? Perfeito, a pergunta é excelente, é o tema internacional do dia, creio eu, você colocou de maneira precisa. O que acontece é que um pouco do que a OPEP ilustrou foi uma divisão no interior do grupo, na minha interpretação. Existem já países que estão preocupados com uma desaceleração global, ainda que ela se dê por um formato de soft landing. Um soft landing é historicamente difícil, mas com os dados dos Estados Unidos, ele tem se mostrado uma das alternativas que podem ser materializadas ao longo dos próximos meses, então isso não pode ser tirado. Ainda assim, seria uma desaceleração. Então a gente consegue já ter provas, evidências de que os países estão se preocupando com uma desaceleração desses países centrais, Estados Unidos, países da zona do euro e, mais recentemente, com a China, e, ao mesmo tempo, você tem a outra ala que quer prezar por preços mais elevados. Então, você tem um descontentamento e um desentendimento entre membros do cartel neste momento e também um desentendimento sobre o que está acontecendo com o petróleo russo, que faz parte da oferta global de maneira relevante, foi sancionado e tem ofertado para players importantes, relevantes, grandes, petróleo com desconto. Isso tem também gerado intrigas. Então, muito se colocou que foi, talvez, uma das mais polêmicas reuniões, estava sendo mostrado, né, no Financial Times, como uma das reuniões mais polêmicas dos últimos tempos, porque evidenciou esse problema. Agora, a gente tem observado muita volatilidade no Brent com a questão da oferta, né? Então, você tem, de um lado, a demanda sendo vetor de pressão para baixo, que é o que jogou ele de volta para baixo de $80, e vetores de oferta jogando o petróleo para cima, né? Como foi mais recentemente em abril e agora mais uma vez. É claro que isso, como desdobramento prático, acaba sendo um veículo, um vetor importante para o Brasil. Muito sensível às commodities, a gente está falando aqui da commodity mais arbitrada do mundo e, consequentemente, da qual o Brasil é sensível, dado que o petróleo compete com a soja como principal bem da nossa balança comercial. Certa vez ou outra, um passa na frente, mas agora, recentemente, é sim um vetor de importância, principalmente num ano no qual o Brasil vai depender de balanço comercial em termos de crescimento, como a gente viu agora no primeiro trimestre. Então, de fato, é muito importante para a Petrobras, é um player importante no interior do Ibovespa. A gente vê que, por mais que a Petrobras suba, não consegue evitar uma queda do índice, porque, do outro lado, a gente tem outros pesos pesados, como Vale, na mineração e siderurgia, pesando sobre o principal índice de ações, mas ainda assim é um dos motores que podem ser relevantes para a Bolsa. É claro que o dia de hoje, propriamente dito, a gente pode perceber uma semana menos movimentada, ainda que tem inflação na semana, tem menos liquidez porque tem feriado, chegou no 112 mil na semana passada, então correções fazem parte do processo. Mas, sem dúvida, o que a gente vai testemunhar ao longo dos próximos meses é discussão geopolítica cada vez mais presente. Aliás, não só de maneira conjuntural, mas estrutural, uma vez que desde 2022 isso foi evidenciado, o tema geopolítico, ele cada vez mais terá peso nas decisões de análise. Matheus, pensando nessa decisão da OPEP, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais de Petrobras, mas eu só queria entender sua visão sobre um pouquinho mais dessa decisão da OPEP. Você acha que pode contribuir para uma inflação um pouco maior na questão dos combustíveis? A gente vai ver frete mais caro, a gente vai ver repasse nos preços, ou, de repente, uma desaceleração no crescimento mundial pode compensar um pouco essa alta nos preços?
É sempre pelo delta, né? Então, assim, a economia se move pela margem, como já diria Mendes. Então, você sempre tem que observar o delta. Em termos pragmáticos, no ano, o Brent ele não tem uma performance exuberante. Ele é muito volátil, ele encontrou patamares mais elevados do que agora, mas, grosso modo, ele é mais desinflacionário, propriamente dito, relativamente a outros períodos, do que inflacionário, até mesmo porque a gente tem outros vetores de descompressão. No caso específico local, na discussão do debate local, a gente viu a Petrobras mudando a política de preços, entrou naquela retórica de mudou para continuar a mesma, mas funciona com bandas, né? O Brasil adora utilizar bandas para ter normativas econômicas, então agora você tem a arbitragem internacional como teto, você tem o custo de refino como outro. Como impacto na Petrobras, isso propriamente dito não vejo como um dos veículos, um dos vetores mais importantes, porque refino propriamente dito não é tão relevante no interior do lucro como participação da companhia frente ao que é exploração e produção, exportação de petróleo para o bruto propriamente dito. Agora, em questão da inflação, eu não teria tanta preocupação com este vetor ao longo dos próximos meses, ainda que nós tenhamos uma reaceleração no segundo semestre, muito por efeito base, eu não ficaria tão preocupado, porque, como você muito bem comentou, o que importa é o delta, e o que tem nos mostrado é que ela vai ficar negociando nessa banda, nessa faixa, né? Tem negociado de maneira bastante razoável entre os 85 dólares e 75 dólares com alguma frequência. Então, enquanto ficar nessa banda um pouquinho mais confortável, se mantendo, a gente não teria um choque muito exacerbado, como foi, por exemplo, ao longo dos últimos 24 meses, no qual o preço do combustível foi, sim, um vetor importante de contribuição, tanto positiva quanto negativa para o IPCA. A gente tem que lembrar também que o combustível foi um vetor de desinflação importante para o índice no ano passado e também, anteriormente, tinha sido um vetor importante de inflação para o índice. Então, essa dinâmica tem se normalizado. Esse processo de normalização vai ser importante e eu entendo que essas duas forças acabam se equilibrando parcialmente. Você tem a preocupação de grandes players com o preço, não vai deixar cair, e se cair mais ainda e não houver corte, a gente tem outro vetor importante de preço, que é o próprio governo americano refazendo reservas estratégicas que foram torradas no ano passado em prol da midterm que aconteceu e, de fato, deu resultados, como a gente pôde perceber, para os democratas, etc. Como agora é outro jogo, eles vão refazer e o preço que eles entendem como sendo interessante, 70 dólares, e a própria Arábia Saudita cortando acima dos 75. Então, você tem essa dinâmica que impede que ele fure muito para além disso. Para que haja uma quebra muito grande de preço, é porque a gente tem que precificar uma recessão muito maior, que não foi para os preços. Caso esse vá de fato para os preços, o preço do petróleo vai ser o último dos problemas, porque os ativos financeiros, principalmente os americanos, deveriam corrigir com mais força, o que não parece ter sido o caso por enquanto. Boa. O Matheus, falando agora de Petrobras e pegando um pouco de toda essa junção, o presidente da companhia veio às redes sociais no fim de semana falando, né, e destacando o bom desempenho de Petrobras desde o começo do ano, mais quase 25% de elevação, falando que pretende, né, com um plano estratégico, ressaltar inclusive o bônus do investidor ser sócio do governo, ser sócio da União, né, ao invés, né, em detrimento dos ônus, né? Claro que tem toda essa situação do petróleo, mas a gente vê também que a Petrobras parece que está num momento diferenciado, mostrando esse planejamento estratégico para os próximos anos, inclusive com toda essa discussão da margem equatorial, da possibilidade de entrar uma jazida gigantesca aí de petróleo do pré-sal nos investimentos da companhia. Claro que depois da eleição, Petrobras caiu bastante, mas olhando para o lapso temporal do ano de 2023, a Petrobras está indo até muito bem, obrigado. Como que você avalia essa questão, né, do presidente da companhia vir a público, ressaltar, obviamente, os benefícios de se investir na empresa, chamando o investidor internacional e falando que para ressaltar os bônus, né, de ser sócio do governo? Para mim, o que essa frase evidencia um pouco da narrativa na qual eu tenho cada vez mais acreditado, que é o governo fala muito e do outro lado faz exatamente o contrário do que fala. Então, por exemplo, critica dividendo pra caramba, vai mudar a política de dividendo, vem e paga 24 bilhões de reais em dividendo, anuncia.
vai mudar a política de preços da companhia, etc. Vai e muda para continuar o mesmo e coloca como uma das bandas a própria política anterior. É claro que era muito melhor que ficasse só na política anterior, mas foi muito melhor do que o mercado precificava como um colapso de verdade ou algo que pudesse lembrar parcialmente o que aconteceu. Ou seja, fala muito para agradar sua base, seu eleitorado, e faz pouco. E, claro, Jean Paul Prats, como membro desse governo, também tem alinhado bastante o discurso. Petrobras caiu bastante desde o segundo turno da eleição, isso é verdade. Ela alcançou aquele patamar exacerbado uma semana antes do segundo turno e depois voltou tudo com bastante força e tem tido um bom ano, pelo menos até agora. E, no meu entendimento, deve continuar tendo, porque a Petrobras é uma companhia muito diferente do que era há 6 anos. Se a gente observar, é uma companhia muito mais eficiente, muito mais arrumada e que tem planejamento estratégico para os próximos anos. Inclusive, um dos braços agora deve ser também essa matriz de energia renovável. Que seja, até porque atrai investidores que adoram essa narrativa e assistir, ainda que ela tenha ficado nos últimos 12, 18 meses, um pouco mais esquecidos do que era antes, muito por conta do choque internacional da guerra da Ucrânia, como ele provocou algumas reações. Mas, de maneira geral, é algo associado com teses estruturais dos próximos anos. Então, a companhia está muito bem alinhada para surfar e entregar bons resultados, continuando vomitando caixa para o seu acionista. É claro que, vale destacar, esse tipo de empresa, 18 meses, um pouco mais esquecidas do que era antes, muito por conta do choque internacional da guerra da Ucrânia, como ele provocou algumas reações. Mas, de maneira geral, é algo associado com teses estruturais dos próximos anos. Então, a companhia está muito bem alinhada para surfar e entregar bons resultados, continuando vomitando caixa para o seu acionista. É claro que, vale destacar, esse tipo de empresa, Petrobras e Vale, são sensíveis no curto prazo à volatilidade da commodity subjacente. É o dia de hoje, por exemplo. Ainda assim, a médio e longo prazo, ela continua sendo muito eficiente. Quando a gente olha a commodity, a gente tem que olhar a pureza do material, do commodity propriamente dito, e tem que olhar o custo caixa da companhia. A gente está falando de uma empresa que é muito eficiente em termos de custo, é a Petrobras. E claro, aqui ela é uma empresa que trabalha muito bem para o mercado sendo monopolista, espreme todas as pontas que ela pode, ela é bem difícil. Costumeiramente, o mercado envolvido de óleo e gás costuma falar, é bem difícil negociar com a Petrobras porque ele tenta espremer o máximo possível. Então, a gente está falando de um player robusto e eficiente, sempre sujeito à volatilidade da commodity no curto prazo e sempre sujeito à ingerência do governo. Acontece que esse governo, por mais que fale muito alto, taca o batom no espelho, etc., faça tudo isso, é muito diferente do que o governo da Dilma, que de fato propunha políticas heterodoxas muito problemáticas para a companhia. Agora, a gente vê uma dinâmica um pouco diferente. Fala muito e faz pouco. Maravilha. Matheus, eu quero só pedir um minutinho para você, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua batendo esse papo com o Matheus Espias, que é estrategista da Empíricos, com as movimentações que estão dando o tom no nosso Ibovespa nessa segunda-feira, comecinho de semana. Você que está acompanhando a gente, continue aqui com a gente, porque daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz mais o Matheus Espias aqui e, claro, todas as informações do mercado financeiro. Continue aqui com a gente. PNT News. Informação e gera valor. Estamos de volta aqui desse Ibovespa para você que realmente fica queda. 0,64% de queda agora, perde os 111 mil pontos, vai nos 11.835 pontos, com o investimento bem mais cauteloso. Cara também Vale e dos balcões vai puxar esse Ibovespa para baixo. No futuro, também quedas, 62% a R$ 4,95. A curva de juros também estava caindo, agora está a zero, tentando testar um positivo ali em alguns DI já, e aí no final das contas, muita gente já começa a especular, quem que está mentindo, com essa dólar em queda, Ibovespa em queda, aquela velha pergunta que paira no ar. Cash 13 vai liderando perdas agora, 4,11%, não mudou o cenário em relação à liderança de altas ainda, é CVC que vai subir no 4,72%, Braskem também sobe agora mais de 1%, depois dessa confirmação ali da Apollo e também de um investidor ali da Arábia Saudita,
Saudita em relação a uma oferta para a Braskem. Isso a gente trouxe mais detalhes mais cedo na nossa programação. Eu vou acompanhar aqui essa movimentação no papel. Lá nos Estados Unidos, a gente tem agora o EWZ caindo 0,29%, que é o índice da Bolsa Brasileira lá fora, assim como nos Estados Unidos a gente tem Dow Jones caindo 0,26%, S&P 500 está no 0 a 0, Nasdaq agora sobe 0,06%, ou seja, a sensação de cautela é muito maior aí no cenário lá fora, Paula, aqui também no Brasil. Tá certo, Débora. Tô de olho aqui também nas atualizações das notícias. Olha só, Arthur Lira, né, que esteve mais cedo com o presidente Bolsonaro. Tenho aqui algumas aspas. Fala, Felipe. Presidente Lula. Com o presidente Lula. Olha eu. Obrigada, Felipe. Obrigada por me corrigir. É isso aí, Arthur Lira. É que eu estava lendo uma notícia aqui antiga do Bolsonaro com o Guedes, aquela hora que eu falei do embate dos dois. Tô com as laudas aqui todas abertas. Mas olha lá. Lira falou que não entendo que algum partido tenha que se sentir obrigado a votar com o governo, sem ser base do governo, né? Lira diz que o combustível está acabando, referindo-se ao que ele chama de boa vontade dos partidos que não são de base em aprovar os projetos do governo. Ele ainda falou que a minha obrigação é pautar a reforma tributária, precisamos focar nela e pedir o envolvimento do governo. Ele que esteve, então, né, foi muito rápido esse encontro dele com o Lula, e aí ele falou, Lira reforçou que a reforma tributária tem que ir ao plenário antes do recesso. Lira diz que ninguém está querendo indicar ou escolher alguém. Algumas declarações de ministros não ajudam, aqui dando uma alfinetada ali em relação a algumas falas dos ministros sobre estas articulações que muitos dos parlamentares reclamam que não estão acontecendo. Temos que desmistificar este negócio de Lula e Lira e Lula. Isso não existe. Lira fala sobre o marco temporal e diz que o placar da Câmara demonstra a vontade dos parlamentares. Ele ainda falou sobre a reforma tributária, que o compromisso é fomentar o debate e colocar ele em pauta. Tá aí, né, um trecho da entrevista, então, que Arthur Lira acabou concedendo agora há pouco à CNN Brasil, no qual ele repercutiu, né, principalmente algumas críticas que vêm sendo feitas em relação à articulação ou falta de articulação. Depois eu vou até debater mais esse assunto com o Vandic também, até porque 13% das emendas foram liberadas até agora, parlamentares estão bem insatisfeitos no governo anterior, nessa época do ano, só para se ter uma comparação, pelo menos metade das emendas já haviam sido liberadas na metade do ano, e aí tem muito recado, né, nesta fala aqui de Arthur Lira. Daqui a pouco a gente fala mais sobre este assunto. Deixa eu voltar aqui com o Matheus Espias, que é estrategista da Empíricos, para a gente continuar falando um pouco mais do nosso mercado. Matheus, obrigada pela sua presença, bom dia para você. Queria entender um pouquinho da sua visão, se você acredita que esse cenário macro, queda de inflação, curva de juros, né, não tão pressionada, o câmbio, isso tudo tem, né, sido aí, de repente, uma possibilidade de uma abertura de uma janela positiva para os ativos brasileiros num curto prazo? Excelente questionamento, acredito que já tem sido e continuará sendo. Eu não tenho uma visão construtiva, mas eu não preciso que seja bom, eu preciso só que seja medíocre para que a gente consiga alcançar patamares mais altos de Bovespa, dado o patamar super descontado dos ativos locais. E o que você colocou foi precisamente nesse caminho. A gente teve uma temporada de primeiro trimestre que, por mais que tenhamos tido elementos importantes ao longo do calendário corporativo, a gente observou que ela ficou mais de lado, porque o panorama macroeconômico dominou completamente. E o principal ponto aqui foi a devolução contínua de prêmios na curva de juros. Primeiro, pela apresentação do arcabouço, que por mais que ele não seja bom, por mais que ele esteja longe do ideal, ele resolve pelo menos no curto prazo em relação aos ativos de risco que estavam precificando pelo menos a falta de materialidade numérica. A gente não tinha com o que trabalhar em termos de projeção. Agora a gente já tem fiscal, propriamente dito. E daí esse tipo de materialização possibilitou devoluções contínuas na curva de juros, em especial os mais longos. Então a gente teve, por exemplo, primeiro trimestre inteiro, juro longo, 10 anos, negociando algo em torno real de 6 a 6,5, ficando nessa faixa de março, né, final de março, para cá, a gente viu esse mesmo juro voltar para 5,5. Ou seja, isso fez com que a Bolsa saísse de 100 mil para 112 mil pontos. Dá para ir mais? Com certeza dá para ir mais. Com a mesma amplitude, com a mesma velocidade? Não necessariamente, mas ainda tem espaço, porque ainda existe prêmio na curva de juros. A gente viu um cenário no qual o crescimento brasileiro, ainda que tenhamos elementos
isolados no interior dele, vai se sustentar em um patamar mais aceitável. Essas revisões positivas de PIB para 2% vão se tornar cada vez mais relevantes. A gente observou isso na semana passada, a gente observa isso no relatório Focus há algumas semanas. Recentemente, a gente teve uma grande pancada, inclusive no relatório Focus, que vai de grão em grão e agora ele tem andado uns passos um pouquinho mais largos e um contexto um pouquinho mais positivo para a expectativa de crescimento. Como eu falei, foi isolado alguns elementos e outros elementos mostram continuidade de desinflação, ou seja, a gente cresce num patamar aceitável, desinflaciona e abre espaço para revisão de juro curto, né? Selic mesmo, a partir do terceiro trimestre. Com algumas casas já apostando numa revisão um pouquinho mais agressiva já em agosto. Eu entendo que seja agosto, mas que ele comece de maneira mais gradual com 25 pontos. Já tem gente falando 50 pontos em agosto. Parece demais para mim, mas já mostra um pouquinho do sentimento do mercado, porque a gente teve, historicamente, janelas muito positivas para ativos de risco em quedas, em momentos de flexibilização da política monetária. É o que está acontecendo agora. Por exemplo, o último grande bull market brasileiro, de 2016 a 2019, foi uma janela de flexibilização de política monetária, de 14,25% para 6,5%. Não tem o mesmo mudança de regime político que teve naquela época, que a gente saiu do governo Dilma Rousseff, entrou no governo Temer, depois no governo Bolsonaro. Ainda assim, o vetor é parecido. Então, mesmo que não tenha a mesma amplitude, a gente tem um movimento parecido, ainda que ele seja feito de gradual, na mesma direção. E como os ativos estão muito descontados, negociando muitas vezes, por exemplo, Ibovespa, preço sobre lucro projetado para os próximos 2 meses, um patamar de 2 desvios padrões abaixo da média histórica dos últimos 15 anos. Se voltar para um desvio padrão da média histórica, já é alguma coisa, e se voltar para a média histórica, ainda mais. O que a gente observa, então, gradualmente, é que a gente tem esse sentimento um pouquinho mais positivo, que vai, claro, invertendo também a dinâmica perversa técnica de fundos que estão, claro, tendo que honrar resgates até agora, porque o juro está alto, o histórico machucou muito o investidor, honrando resgates, tendo que vender essas suas próprias posições e, claro, pressionando ativos de risco. Isso vai cessando gradualmente, até que fica no 0 a 0, e daí começa a ter aportes líquidos. Claro que esse processo também se dá com a queda dos juros. Então, é um panorama positivo para ativos de risco. E, de novo, você não precisa ser construtivo com o Brasil para acreditar que os ativos vão andar bem. Você não precisa achar que o Brasil vai bombar. Você só precisa entender que os descontos deveriam tender para a média, né? E a média, né? Daí o termo medíocre, ele carrega um tom pejorativo, mas aqui ele vai no sentido de média mesmo. Então, voltar para um patamar médio de valuation já seria interessante para os ativos de risco. Então, o cenário que se desenha um pouco na minha cabeça é esse. Matheus, inclusive, nesse cenário a gente tem visto small caps, né, andando bem nos últimos dias. Na sua visão, essas empresas, né, small caps, elas acabam tendo esse desempenho nos últimos tempos somente por esse ambiente, pela possibilidade da queda de juros? Tem alguma coisa mais específica também que possam estar melhorando, né, a visão do investidor em relação a essas companhias? Small caps tenderiam a ser mais sensíveis, sim, nesse momento de ciclo de flexibilização monetária. É o que a gente tem observado e ajuda o fato, no relativo, de que Vale andou muito mal e Vale é 15% do Ibovespa. Daí você puxa o Ibovespa para baixo, você joga os small caps para cima e o desempenho que foi ruim nos 24 meses até o final de março, relativamente, então se você teve um desempenho muito inferior dos small caps frente ao Ibovespa, porque o Ibovespa nunca contou toda a verdade por conta dos pesos no interior do índice, enquanto os commodities seguraram eles, small caps sofreram muito, a gente tem uma inversão nessa direção, e daí small caps tenderia a andar mais. Inclusive, isso foi o que machucou também muito o gestor grande, tradicional e historicamente bom. A qualidade dos gestores, muitas vezes, não deve ser questionada, que aconteceu uma correção muito forte nos últimos 24 meses. O que aconteceu foi que a gente teve pressão de valuation nas duas vértices da curva, tanto questão técnica, que você começava a ter um aperto monetário, como questão também de valuation, DCF, fluxo de caixa descontado, nos vértices mais longos. Prêmio fiscal, desde o meteoro do Paulo Guedes, com os precatórios, revisões sucessivas no teto de gastos, e também um aperto monetário para contrabalancear a inflação corrente e também expectativas de inflação que estavam desancoradas. Esse processo de elevação na curva de juros machucou muitos ativos locais, muito mais do que o Bovespa denuncia, basta olhar o small cap, machucou os gestores tradicionais brasileiros que ainda estão enfrentando resgates. Veja o histórico das maiores casas de gestão brasileiras, como foi negativo a questão dos resgates, número de cotistas caindo, e agora a gente teria um pouco da inversão desse movimento, que faz parte também do ciclo. A economia é sempre cíclica, então
a gente teria uma maior sensibilidade para esses nomes que apanharam demais nesse último processo de ajuste da curva de juros e que agora tenderiam a se beneficiar mais relativamente do que o Ibovespa. Matheus, já que a gente está trazendo, né, um pouco dessa visão, inclusive, para mercado, eu queria entender, né, a gente estava até, na minha pergunta anterior, eu te perguntei aí desse cenário macro, se seria mais favorável ou não, justamente para os ativos brasileiros. Você chegou até a comentar ali de uma visão que tem muita gente apostando numa queda da Selic, até em 0,5, você falou, acho um exagero até ali, acho que naquela sua fala, eu queria até entender um pouquinho mais. Você acredita que essa melhora, vamos dizer, né, na expectativa futura aí de uma diminuição da Selic, apesar da gente, tem muita gente apostando ou 0,25 ou 0,5 aí nas projeções para a queda da Selic, na prática em si não muda tanto assim, se a gente for ver, né, ou 0,25 ou 0,5, o efeito ainda deve demorar para trazer esse alívio que tanto se busca na taxa de juros. Eu queria entender um pouquinho, né, na sua visão, como que você enxerga, né, exatamente, a gente viu o Focus, demos o Focus de hoje mais cedo nessa projeção da Selic, se mantém no 12,5 esse ano, mas queria entender um pouquinho da sua visão também em relação a essa expectativa desse corte da Selic e se isso, de fato, na prática vai trazer alguma alteração. Minha projeção, Paula, nos últimos meses ela não se alterou. Eu continuo acreditando que vai ser em agosto 25 pontos base. Assim, e como você colocou, o pessoal de economia que se aprofunda mais, fica um pouco na discussão, vai ser agosto, vai ser setembro, vai ser 25, vai ser 50, francamente, a trajetória não muda. E o delta continua o mesmo. Eu entendo que vai começar com 25 pontos, termina o ano com 12,5, flexibiliza mais no ano que vem, e num cenário mais construtivo de juros, termina o ano já com um dígito. Ano que vem com um dígito, né? Então, você termina 2024 com 9% alto ali, algo do gênero. Tem gente um pouco mais conservador. Agora, 50 pontos base não precisa também, principalmente com o Banco Central que vem sido tão contido em sua comunicação, né? Foi insistente, várias vezes de maneira equivocada, tanto na parte da flexibilização quanto na parte da contração de liquidez. Eu entendo que ele vá por esse caminho, até mesmo porque a gente tem uma só reunião para agosto, então o que seria salutar seria uma flexibilização do discurso de tom agora em junho e depois, na de agosto, o primeiro corte de juros. As pessoas mais conservadoras falam 2 reuniões de ajuste de tom, junho e agosto, e daí a primeira flexibilização em setembro. Mas, como você falou, na prática a trajetória é a mesma. O que a gente tem é que, historicamente, quanto maior o delta da taxa de juros, maior é o impacto para ativos de maneira positiva, ativos de risco. E também que o mercado tende a subestimar o processo de flexibilização, historicamente. Não que se a história nos serve de alguma coisa, pelo menos de base, a gente tem esses 2 dados. Ainda assim, eu mantenho a minha expectativa de que será em agosto, 25 pontos, dá início ao processo e depois, nas próximas reuniões, ele pode acelerar o pace, o seu ritmo, para 50 pontos, caminhando para o final deste ano em algo como 12,5%. Você falou aí num trecho, eu queria só entender, então, na tua visão, você acha que pode ser, então, um bom momento para aumentar esse delta na hora de fazer esses investimentos, Matheus? Aproveitar um pouquinho dessa oportunidade, então? Exato, não entendo que precisa esperar até 120 mil pontos, né? O pessoal que quis esperar viu a Bolsa correr de 100 mil pontos para 112 mil pontos num piscar de olhos. Foram 2 meses e a gente está nesse patamar. Dá para chegar a 120 mil pontos? Eu entendo que sim. Claro que você não vai apostar tudo da sua vida, né? Eu acho que tem que fazer uma ponderação, porque também, por exemplo, a gente pode fazer um blend muito interessante aqui de juro longo. Então, você fazer uma carteira composta de NTNB 35, NTNB 45, ela vai andar bem também nesse processo de flexibilização. O caixa brasileiro ainda rende 2 dígitos, então eu não abriria a mão dele, mas alocaria um pouquinho dele se você está under, né? Se você está numa posição abaixo da média para o seu padrão estrutural em bolsa, daria para você chegar pelo menos em alguma coisa como um over mais um para ser algo mais palatável, para capturar um pouquinho dessa exposição em bolsa, que deve andar bem sim. Claro, não estou falando que vai ser uma trajetória linear, não acredito que seja assim, vai ser volátil como tem que ser bolsa brasileira mesmo, bolsa de país emergente, não é mesmo? Ainda assim, a trajetória deveria ser positiva, o que a gente testemunhou nos últimos 2 meses, então deveria se repetir ao longo dos próximos 6, por exemplo. Maravilha. Matheus, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades.